Estou de volta para a explicação de mais um artigo da Constituição Federal, mais um artigo da saga da Constituição. Hoje é dia de explicar para você o artigo 137. Ontem eu expliquei naturalmente o artigo 136 e falei muito sobre estado de defesa. Hoje eu vou explicar para você estado de sítio. E a pergunta que inclusive eu coloquei aqui na chamada é a seguinte: o presidente Michel Temer pode, no atual momento, decretar estado de sítio? Sim ou não? Ou será estado de defesa? É possível, diante da atual situação do país, decretar estado de defesa ou decretar estado de sítio? Bom, ontem eu fiz um esqueminha bem interessante sobre estado de defesa e hoje eu também tenho um esqueminha bem interessante sobre estado de sítio. Vou compilar para você aqui a obra de Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino, Alexandre de Moraes, Pedro Lenza, Natália Masson, Marcelo Novelino, dentre outros constitucionalistas. Vamos lá? Vamos ver se o Michel Temer pode atualmente decretar estado de sítio ou não? Galera, é o seguinte, olha só. O estado de defesa, nós vimos ontem que ele pode ser decretado em função de ameaça à ordem pública ou à paz social, ou ele pode ser decretado por conta de calamidades de grandes proporções da natureza. É o que nós vimos lá no artigo 136. De novo, anota aí: ameaça à ordem pública ou à paz social, ou por calamidades de grandes proporções da natureza. Preste atenção nesse primeiro: ameaça à ordem pública ou paz social. Perfeito? Legal. Tudo bem. Isso é para estado de defesa que nós estudamos ontem. Agora, quanto ao estado de sítio, que é o que a gente vai estudar hoje, deixa eu te falar uma coisa. Existem duas modalidades de estado de sítio. Eu vou chamar de estado de sítio brando e estado de sítio onde a gente toca o foda-se. Estado de sítio brando e estado de sítio onde se toca o foda-se. Olha só, por quê? O estado de sítio, ele pode ser decretado por conta do que está no 137, inciso 1, ou por conta do que está no 137, inciso 2. Se ele for decretado por conta do que está no 137, inciso 2, é o estado de sítio onde se toca o foda-se. Ok? Se ele for decretado por conta do 137, inciso 1, aí as coisas ainda estão tranquilas. Assim como eu fiz com o estado de defesa, eu vou te fazer algumas perguntas e vou lhe dando as respostas, ok? Primeira coisa, quais são as situações autorizadoras, o que permite a decretação do estado de sítio brando, o estado de sítio mais tranquilo? Duas coisas. Primeiro, comoção grave de repercussão nacional. Comoção grave de repercussão nacional. Para você que entende que nós estamos vivendo no Brasil um momento de comoção grave de repercussão nacional, poderíamos decretar o estado de sítio por conta disso. Ok? O estado de sítio brando. Outra situação que permite a decretação do estado de sítio: o estado de sítio brando. Ineficácia das medidas tomadas durante o estado de defesa. Bom, a gente instaurou o estado de defesa para acabar com a ameaça à ordem pública ou paz social. O estado de defesa durou 30 dias, prorrogou por mais 30, mas durante esses 60 dias não foi possível contornar essa ameaça à ordem pública ou paz social. Então nós vamos ingressar no estado de sítio. Então, duas situações autorizam o estado de sítio mais brando. A primeira delas é comoção grave de repercussão nacional e a segunda é a ineficácia do estado de defesa. Perfeito? Agora, vamos para o estado de sítio do 137, inciso 2. O estado de sítio de guerra, o estado de sítio onde se toca o foda-se. Olha só, estado de sítio 2. Ele pode ser decretado por conta de declaração de estado de guerra ou para dar resposta à agressão armada estrangeira. Declaração de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Então, querido, veja, estado de sítio tranquilão é aquele por comoção grave de repercussão nacional ou por ineficácia do estado de defesa. Agora, estado de sítio onde se toca o foda-se. Tá lembrado? Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Perfeito? Então essa distinção você tem que ter. Paulo, para que eu tenho que saber isso? É porque, veja, se o Michel Temer decretar o estado de sítio, por conta do 137, inciso 1, as consequências serão X.
Se ele decretar o estado de sítio de guerra, o estado de sítio do foda-se, aí as consequências jurídicas serão outras. Vamos analisar? Primeira coisa, vamos ver pontos em comum. Vamos ver pontos em comum e vamos ver também, durante essa caminhada aqui, pontos onde não existe similaridade. Quer ver? Olha só, competência para decretação. Estado de sítio bonzinho, estado de sítio de guerra. Quem decreta? Presidente. Nos dois casos, quem decreta é o presidente. Estado de sítio bonzinho, estado de sítio de guerra, quem decreta é o Michel Temer, ok? Segunda situação, quais são os requisitos para você decretar? Bom, nesse caso existe similaridade. Tanto o estado de sítio bonzinho como o estado de sítio de guerra, nos dois casos os requisitos são os mesmos. Primeira coisa, você precisa, 3 requisitos. Primeiro, você precisa de um parecer não vinculante do Conselho da República e do Conselho da Defesa Nacional. Você precisa de autorização prévia do Congresso Nacional por maioria absoluta. Autorização prévia do Congresso Nacional por maioria absoluta. E você precisa também de um decreto do presidente da República, ok? 3 requisitos para o estado de sítio bonzinho e para o estado de sítio de guerra. Quais são eles? Parecer não vinculante do Conselho da República e do Conselho da Defesa Nacional, ok? Você precisa também, você precisa de aprovação prévia do Congresso por maioria absoluta, diferentemente do Estado de Defesa, que a aprovação é a posteriori, e você precisa da edição de um decreto do presidente. Fechou? Então vamos embora. Prazo máximo. Gente, estado de sítio bonzinho, ele tem por prazo máximo 30 dias, mas ele pode ser prorrogado por mais 30, por mais 30, por mais 30, por mais 30, indefinidamente, ok? Então, prazo do estado de sítio bonzinho, 30 dias, ok? Prorrogado por mais 30 indefinidamente. Prazo do estado de sítio de guerra, o estado de sítio onde se toca o foda-se. Opa, nesse aí não tem prazo, ok? Ele pode ser determinado, ele pode ser decretado de forma indeterminada, perfeito? Por todo o tempo que durar a guerra ou a resposta à agressão armada estrangeira, nós teremos o estado de sítio. Bom, qual a abrangência? Qual a abrangência do estado de sítio, tanto o brando como o estado de sítio de guerra? Estado de sítio brando, se é que dá para falar assim, como estado de sítio de guerra. Nos dois casos, pessoal, pode abranger todo o território nacional. Nos dois casos, todo o território nacional, mas ao detalhe, devendo o presidente, depois da publicação do decreto, designar especificamente as áreas alcançadas pelas medidas coercitivas. Ele pode alcançar todo o território nacional, mas não quer dizer que vai alcançar. Se alcançar, o presidente tem que designar todas elas no decreto, ok? Outra situação, quais são as restrições a direitos e garantias fundamentais que podem ser tomadas? É o seguinte, no caso do estado de sítio brando, pode ser tomada somente as medidas previstas no artigo 139. O artigo 139 diz quais são as medidas que podem ser tomadas no estado de sítio que foi decretado por conta de comoção grave de repercussão nacional e por conta de ineficácia do estado de defesa. Agora, no caso do estado de sítio de guerra, a Constituição não disse quais direitos que podem ser restringidos. E sabe por que ela não disse? Porque a princípio, segundo a doutrina, nós temos aí um silêncio eloquente. A princípio é porque pode se restringir tudo. Lógico que eu não acredito que pode restringir tudo, mas a doutrina, ela não hesita em dizer isso. Ora, esse é um verdadeiro silêncio eloquente. A Constituição não disse nada porque no caso de guerra vale tudo. A gente sabe que hoje, né, gente, não vale tudo, mas a ideia é essa, ok? Que não haveria restrições. Bom, no estado de sítio, tanto o brando como o de guerra, tem controle político da decretação? Sim ou não? Sim ou não? Tem, porque nós já vimos que o Congresso Nacional previamente tem que se manifestar por meio de maioria absoluta, ok? Maioria absoluta tem que se manifestar. E a fiscalização política concomitante das medidas acontece, gente, tanto no estado de defesa como no estado de sítio 1, estado de sítio 2, estado de sítio brando, estado de sítio de guerra, vai ter uma comissão, olha só, anotei para vocês aqui, a mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, está no 140, designará a comissão composta de 5 de seus membros para acompanhar a fiscalização das medidas, beleza? Vamos embora.
Permanência da atividade do Congresso. Gente, o Congresso, durante estado de sítio brando, estado de sítio de guerra, ou até mesmo lá no estado de defesa, ele vai permanecer em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Perfeito? Show? Tudo bem. Controle jurisdicional. Existe no estado de sítio brando e no estado de sítio de guerra? Nos dois, ok? O judiciário está ali atento e pode sentar a porrada se houver desrespeito às garantias constitucionais. Responsabilidade dos executores e agentes do estado de sítio brando, do estado de sítio de guerra, e essa informação também vale para o estado de defesa. Gente, diz a Constituição que cessado o estado de defesa ou cessado o estado de sítio, cessarão também os seus efeitos, sem prejuízo da responsabilização de todas as formas dos seus executores e agentes, ok? Tudo bem. Queridão, veja só, como é que fica a prestação de contas no estado de sítio brando, no estado de sítio de guerra, e essa informação também vale para o estado de defesa. É o seguinte, olha o que diz a Constituição. Cessada a vigência do estado de defesa, estado de sítio, cessada a vigência, as medidas executadas serão relatadas pelo presidente da República em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas. Se ligou? Então presta atenção aí, porque o negócio é sério. O presidente tem que falar, vamos dizer assim, tintim por tintim sobre o que aconteceu. E desrespeito do presidente às normas constitucionais gera crime de responsabilidade, tanto no estado de sítio 1 como no estado de sítio 2, tanto no estado de sítio brando como no estado de sítio de guerra, para manter a nomenclatura que eu estou falando desde o início. Se ligou? Então essas são informações aí sobre o estado de sítio, e não sei se você já concluiu, é possível o presidente Michel Temer decretar estado de sítio ou estado de defesa? Ora, gente, isso está no campo discricionário tanto do presidente como do Congresso Nacional. Se ele entender que nós estamos vivendo um momento de ameaça à ordem pública ou à paz social por conta de muitas manifestações, por conta de muita desordem, por conta de desrespeito, é possível a decretação do estado de defesa ou do estado de sítio. Se você perguntar, Paulo, é possível a decretação do estado de defesa ou do estado de sítio? Você acha que nós estamos vivendo uma situação que justifique isso? Eu entendo que não. Mas se de repente começa um quebra-pau no país de ponta a ponta e a desordem se instala, começam a quebrar todas as agências bancárias, começam inclusive a executar pessoas que são contrárias ao atual governo, seria possível? Eu entendo sim que seria possível. Perfeito? Show de bola? Então, vamos deixar isso aí na mão do Michel Temer, para ver se ele entende que tem que decretar estado de defesa ou estado de sítio. Eu entendo que não precisa. Perfeito? Então, ó, se você gostou desse vídeo, aperta o botão do curtir, escreve aqui embaixo, a saga continua. Não esqueça de curtir a minha página ou de cadastrar-se no meu canal do YouTube, se você estiver pelo YouTube. Se estiver no YouTube, ative as notificações. Se estiver na minha página, coloque lá na opção ver primeiro, ok? E aqui embaixo vai ter um link para você se cadastrar. Cadastre-se aí na minha lista VIP e receba meus vídeos todos os dias. Beijo no coração, tamo junto e até amanhã, dia em que eu vou explicar o artigo 138. É nóis, tamo junto, vamos pra cima!